Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso mais bate-papo sobre história, sobre Bíblia e vamos aqui continuar com a nossa linda jornada de todo o processo missiológico de missão do apóstolo Paulo. Te convido a continuar comigo, a gente adentrar dentro dessa historicidade que é muito rica em conhecimento histórico para nós aí aprendermos mais todo o processo que o apóstolo Paulo teve todas as suas dificuldades. Te convido a gente estar aqui, né, comigo aqui nesse vídeo e hoje vamos estar falando aqui sobre Paulo e as cartas aos Coríntios, né? Então, amados, nós vamos estudar aqui, bater um papo, né, nessa primeira epístola que Paulo ele escreveu lá para a igreja de Corinto. Vamos abordar, meus irmãos, de como era a cidade de Corinto, de como ocorreu a fundação da igreja nessa cidade, os problemas surgidos entre os discípulos de Cristo após a saída de Paulo de lá. E ao final, vamos explicar qual foi ali o propósito dessa epístola. Amém, meus irmãos? Então vamos aí, pega papel, caneta, anota, para a gente aí percorrer aí dentro dessa missiologia da vida de Paulo. Então, amados, essa carta é um dos mais antigos documentos do Novo Testamento. Você sabia disso? E provavelmente a segunda epístola ali paulina. Então ele escreveu logo após a sua chegada de Éfeso. E os inícios eram totalmente promissores ali da comunidade cristã e era bastante recente. E Paulo relembra isso com muita gratidão. Quando nós pegamos a narrativa de Atos, ele nos informa que Paulo permaneceu em Corinto após um período ali de 1 ano e 6 meses. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 18, verso número 11, beleza? Veja lá depois. Então, a perseguição contra Paulo, ela ocorreu enquanto Gálio, né, irmão lá do filósofo Seneca, ele era procônsul, né? E ele era governador lá da província lá da Caia. Então, esse cargo de procônsul, ele durava ali um período de 1 ano, podendo, claro, ser sempre renovado. Então, a carta ela foi escrita somente mais tarde, lá no início do ano 55 depois de Cristo. Então, os missionários, irmãos, Paulo, Silas, Timóteo, eles alcançaram a cidade de Corinto durante a segunda viagem missionária de Paulo. Então eles criaram muitos vínculos lá nesse período lá de 1 ano e 8 meses que eles viveram lá. Então, amados, olha que coisa linda. O texto grego de 1 Coríntios, ele é composto de 6.807 palavras, constituindo-se no segundo escrito mais longo ali do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele está preocupado, né, com as divisões internas da igreja de Corinto e o mal entendido sobre a liderança. Então eles estão divididos ali no segmento dos líderes específicos. Então, irmãos, o evangelho ele não segue manipulação e autopromoção. Isso é uma coisa óbvia. E lá em Corinto, no entanto, havia uma forte divisão em torno da liderança da igreja. Estava tendo racha, estava tendo um cisma lá entre eles. Depois você lê livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 17. Então, Corinto, lá naquela época, era a maior cidade da Grécia. Tá entendendo? Como cidade marítima e a universitária, né, apresentava na igreja alguns problemas para ser resolvido. Tava tendo incesto, né? O filho estava saindo com a mulher do seu próprio pai. Você pode ver isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, tá entendendo? Do 1 ao 13. Tava tendo litígio do capítulo 6, do versículo 1 ao 11, e prostituição também do capítulo 6, do 12 ao 20. Lá naquela época, só para título de conhecimento, havia um culto a uma deusa Afrodite, conhecida como a deusa do amor. E uma vez por ano tinha um culto a essa deusa chamada de prostitutas cultuais. Então, Paulo, amados, é, tratou ali dessas dimensões ali também sobre o casamento que estava tendo. 1 Coríntios 7, do 1 ao 40, da comida sacrificada aos ídolos. Olha quantas problemáticas que Paulo tinha que resolver. Era fácil? Era nada, meus irmãos. Capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Então, a forma correta da participação da ceia, e no capítulo 11, o exercício dos dons espirituais, capítulo 12. Então, isso, amados, ele mostra a importância na unidade, né, e na diversidade do povo de Deus. Olha quanto problema Paulo estava enfrentando. Leia depois para vocês verem que não era
algo muito fácil. Então, na família de Deus, ninguém é superior ao trem. Ninguém é maior do que ninguém. Então, o carisma, amados, ela obriga o serviço pelo bem comum. Todos nós somos, né, pessoas falhas, mas nós precisamos um do outro. Ninguém é melhor do que o outro. 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, a reciprocidade e a amizade, irmãos, elas são características da família de Deus e da amizade cristã, né? Essa união. Então, a necessidade e a continuidade do amor se constitui no quê? No caminho, né, sobremodo totalmente excelente. Né? Você vê lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 1 a 13, fala: se nós não tivermos amor, nada seremos, né? Não vai, né, levar a nada. Então, que se deve ser o ponto de equilíbrio no exercício dos dons espirituais, que nem fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, do 26 ao 40. Então, o caminho, ele pressupõe a progressão. Tá entendendo, amados? Olha que quadro interessante aqui, que você pode anotar depois aí para você fazer o seu esboço, né? Tem a introdução da carta, tem a exortação à unidade da igreja, tem a proibição ética da fornicação, ensino sobre questões de gênero, ensino sobre comida sacrificada, ensino sobre dons espirituais, né, na comunidade cristã, o tratado sobre a ressurreição dos mortos, orientação sobre ofertas e encerramento da carta. Então, tudo aí você pode anotar depois os versículos e depois acompanhar na sua Bíblia, beleza, meus amados? Então, a ênfase teológica da primeira carta aos Coríntios é a morte e a ressurreição de Cristo. É o que Paulo coloca lá para todos os corintianos daquelas cidades. Então, o capítulo mais profundamente teológico, amados, ele trata do quê? Da ressurreição dos crentes, sendo o protótipo da mesma ressurreição de Jesus Cristo, que você pode ver lá no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Então, a morte por todos nós, a ressurreição e a aparição são a base da mensagem do evangelho e é a base ali da nossa esperança. Então, o que Paulo quer fazer? Paulo ele quer ajudar os cristãos lá da igreja de Corinto a fazer o quê? A entenderem como será a segunda vinda de Jesus Cristo. Como que eu falei nos vídeos anteriores, para muitos era novidade isso, não era algo tão simples, era algo novo, né? E todo algo novo, ele traz um desconforto, porque cada um tem a sua mente cauterizada dentro de um ostracismo ali religioso. Então, era fazer com que eles tivessem ou conhecessem e tivessem mais esperança e se preparassem para a volta ali de Jesus. Cristo, amados, dentro desse contexto, ele é a primícia dos que dormem. Você pode ver no capítulo 15, verso número 20. E se a nossa esperança, né, se limita a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens, no versículo 19. Então, o último inimigo a ser destruído, ele é o quê? É a morte. Tá entendendo? Se não há ressurreição, comamos e bebemos que amanhã morreremos. Então, para eles, era difícil eles entenderem isso daí. Mas é a mensagem da cruz, né? Capítulo 1, versículo 18. E da ressurreição, capítulo 15, do versículo 1 ao 40, como centro teológico. Tá entendendo, amados? Olha que lindo isso aí. Então, semeia-se em fraquezas e ressuscita em poder. Tá entendendo? Então, capítulo 15, versículo 43, nós seremos transformados com um corpo incorruptível. Olha que coisa linda, amados. Capítulo 15, versículo 51. Então, nós precisamos saber que no Senhor, meus irmãos, o nosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz em pró a Jesus, você está trabalhando para o reino? Não é em vão. Eu estou fazendo esses vídeos? Não são em vão. Eu estou trabalhando para o reino. Então a ciência, muitas das vezes, ela incha. Mas o amor, meus amados, ele edifica. Conforme fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, verso número 1. Então procurai o amor. Capítulo 14, verso número 1. E aqui está o ponto principal também. Seja vigilantes. Permanecei firmes no quê? Na fé. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos sempre com amor. É fácil? Não é fácil, principalmente no mundo a qual nós estamos vivendo. Mas você pode ver isso lá no livro de Coríntios, capítulo 16, 13 e 14. Te convido a você ler depois. Então, graças do Senhor sejam convosco. Capítulo 16, versículo de número 23. Agora vamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios.
tá, amados? Nessa segunda epístola aqui, meus irmãos, que estão todos comigo aqui nesse vídeo, muito bom estar com todos vocês aqui. Nessa segunda epístola aos Coríntios, a ênfase será nos objetivos gerais, beleza? E a ocasião em que as cartas foram escritas. Beleza? Estão comigo? Então, os problemas que foram enfrentados pela igreja em uma análise geral, tá? Bem resumida, mas de um conteúdo bem bacana. Então, quando o cristianismo, meus irmãos, começou ali a ser fundamentado, a se estabelecer nas cidades, né? A vida de muitas pessoas dos mais variáveis níveis sociais passaram a ser totalmente transformada. Porque eu costumo dizer que todo lugar é comum até Jesus passar. Jesus chegou à cidade de Corinto e muitas pessoas foram transformadas, a atmosfera, a cidade, o povo estava ali vivendo algo muito novo. E os judeus começaram a fazer o quê? Hostilizar Paulo lá em Corinto. Tá entendendo? Como sempre. Então, com isto, dedicou-se então totalmente aos gentios. Pô, Paulo foi pregar a palavra para os judeus. Os judeus começaram a hostilizar, a querer confrontá-lo. O que Paulo fez? Paulo falou assim: puxa, agora eu vou ali falar para os gentios de uma forma mais incisiva. Então, depois de Corinto, o que Paulo fez? Ele esteve lá em Antioquia e mais tarde, na sua terceira viagem, ele foi lá para Éfeso, onde teve um contato com o povo lá de Corinto. Então, qual que era o objetivo do apóstolo Paulo? Fica muito claro que o objetivo de Paulo, né, que nós vemos aqui, Paulo recorda-os de muitas fadigas que estava passando, de muito processo escravagista, de muita opressão, de muito tributo, de muitas coisas lá. Paulo começa a mostrar para ele, para questionar os que tentavam desacreditá-lo. Os caras vinham desacreditar, Paulo vinha ali com a retórica falando: ó a vida que vocês estão levando. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Então ele sublinhou inúmeros frutos de arrependimento. Então Paulo falou de Deus como o Pai de toda misericórdia. Primeiro, lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 3. A fonte de todas as bênçãos. E que o único alívio que eles teriam, né, é Deus, é o alívio no sofrimento. Então ele consola em todas as tribulações. Aí ele faz uma pergunta: e por quê? Para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nos mesmos recebemos. Olha aí Paulo falando no capítulo 1, versículo 4 de segunda ali, a carta aos Coríntios. Então, em 2 Coríntios, amados, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, Paulo ele fala de uma tribulação a ponto de desesperar, né, da própria vida, no sentido contra si a sentença de morte. 2 Coríntios capítulo 2, verso número 4. Ele nos mostra que Paulo escreveu com muita angústia. Não foi algo, eu estou escrevendo com amor, não, mas era angústia que Paulo estava sentindo, mas expressando todo o seu amor por todos os coríntios, né? E o seu compromisso ali com a obra de Deus, amados. Então, a segunda carta aos Coríntios, na língua grega, ela é composta, sabe por quantos? Por 4.448 palavras, sendo o terceiro texto mais longo que Paulo redigiu lá, irmãos. Então, esse texto é assinado por Paulo, né? E também por Timóteo, né? O seu filho na fé, tá entendendo? Timóteo era o filho que Paulo não tinha, era seu filho na fé. Você pode ver isso lá, capítulo 1, versículo 1, destinado à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a Caia. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como é lindo a gente poder. Entra dentro da história. Se coloca dentro da história, imagina comigo. Então, depois de Paulo enviar Timóteo a Corinto, meus amados, Timóteo foi encontrado, se não me recordo, em Atos no capítulo 16. E Paulo olhou, viu a vida daquele jovem e falou: cara, eu preciso chamar esse jovem para estar comigo. E Timóteo, bem assim, fez. Né? Paulo envia Timóteo lá em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 16, verso número 11, né? E do seu retorno, ambos ali começam a escrever. Então, durante a redação, chegou quem? Chegou Tito, né? Advindo da onde? Lá de Corinto, 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 6 ao 7, a qual demonstrou também muito zelo ali pela vida de Paulo. Cara, não foi fácil esse processo missiológico de todos eles, mas foi muito gratificante, porque cada missão que eles faziam, cada conversão que eles viam, era uma alma que se convertia a Deus e a Jesus. Amém, irmãos? Então Paulo ele fala dos coríntios com várias, né, com cartas vivas de Cristo. Escrita por quem? Pelo próprio Espírito Santo.
capítulo 3, versículo de número 3. Né? E aonde está o Espírito Santo? A liberdade, irmãos. Aonde o Espírito Santo está, está a liberdade. Tá entendendo, meus amados? No capítulo 3, versículo 17. O que vive assim não é esmagado, vencido, abandonado e aniquilado. Capítulo 4, verso número 8 e 9. Então, lá em 1 Coríntios, é mencionada por Clemente de Roma. Clemente de Roma foi um grande estudioso lá da época, lá no fim do século I. Inácio de Antioquia, também lá no início do século II depois de Cristo. E no século II, né, 2 Coríntios, ela é mencionada. Então não há, meus amados, razões para considerar 2 Coríntios como o não paulina, né, mesmo que não tenha circulado tão amplamente. Então a narrativa, meus irmãos, lá de Atos, ela nos informa que Paulo permaneceu lá em Corinto durante 1 ano e 6 meses, beleza? Que nem nós falamos lá e está lá em Atos capítulo 18, verso número 11. Então, como sempre, as perseguições contra Paulo, contra os discípulos, né, sempre existiam. Então, a perseguição contra Paulo ocorreu enquanto Galho, né, foi falado lá, né, ele irmão de Seneca, ele era procônsul na Caia. Este cargo, né, ele poderia ali ser renovado, né, conforme a inscrição de Delfos, Galho governou lá como procônsul lá. Então essa carta foi escrita somente mais tarde, no início do ano 55, enviada lá para Éfeso. Corria risco de vida, né? Paulo lá também. Então essa carta é um dos mais antigos documentos do Novo Testamento, que nem eu falei. Os missionários Paulo, Silas, Timóteo alcançaram lá a cidade de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, né? E criaram muitos vínculos lá com aqueles pessoal daquela época. Então essa carta ela abre um espaço para podermos conhecer o coração misericordioso do apóstolo Paulo. Coisa linda, né, irmãos? E ele serviu ali de mediador para a reconciliação. Então, Paulo, né, a quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo recebeu o ministério da reconciliação. Ele agora, ele é nada mais, nada menos como embaixador de Cristo. Capítulo 5, versículo 17 e 20. O que não, né, conheceu o pecado, Cristo, e se fez pecador por todos nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. Coisa linda isso daí. E Paulo acentuou também que em Cristo temos uma vida transformada, sendo que não há julgo desigual, sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação entre luz e trevas, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, 14, 7, verso número 1. Somos santuário, templo do Deus vivo, né? Capítulo 6, versículo 14, 18, e que nós cresçamos sempre no temor e no amor de Deus. Então, amados, quando nós entramos dentro dessa missiologia de Paulo, né, para o apóstolo, a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Capítulo 7, verso número 10, ele estava totalmente sendo bem claro sobre isso daí. Né? Suspirou de alívio, pois o pior já passou e o seu amor pelos coríntios cresce a cada dia. Por mais que passava por problemas, dificuldade, Cristo sempre guardava, vidas eram transformadas, pessoas eram libertas, e isso deixava o coração de Paulo, Timóteo, Silas, enfim, todos ali alegres. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso número 13, se supõe que a situação em Corinto havia piorado, tornando-se desesperadamente perigosa. Então, Paulo estava escrevendo sobre uma enorme tensão naquele local. Por quê, amados? Chegou um momento que isso estava acontecendo. É o grego mais difícil das epístolas paulinas, pela tensão que eles estavam passando. Lembra que eu falei que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade de vários tipos de cultura naquela época, e Paulo também levando ali a palavra de Jesus, né, uma palavra poderosa e transformadora, começou ali a ter uma alta tensão. Por quê? Porque os gregos, os filósofos, né, os judaizantes, outras culturas falavam dos pseudos deuses dele e nada acontecia. E quando Paulo falava, né, havia milagres, havia conversões, havia muitas coisas, e isso lá estava incomodando. Então, mas ele sempre confiava no armamento espiritual e na luta, né, que sempre ele experimentava. As armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosa em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a Cristo. Coisa linda isso aí, né, meus amados? Lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Então, irmãos, Paulo aqui dentro desse contexto, ele expressa o quê? O sofrimento pela qual passou como resultado de ter abraçado o evangelho de Cristo. Olha só, irmãos, será que eu e você aguentaríamos o que eu vou dizer agora? Paulo, 5 vezes, 5 vezes, né, 39 açoites. 5 vezes o cara foi açoitado. 3 vezes fui fustigado com varas. Uma vez apedrejado. 3 naufrágios. Uma noite e um dia na voragem, né, do mar. Perigos de rio, perigos de ladrões salteadores, perigos de vários tipos. Leia a 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27. Então, o sofrimento, a fraqueza, testemunham sobre a sua lealdade para com o evangelho e a causa de Cristo. Será, irmãos, que nós, né, conseguiríamos sobreviver a tudo isso? Então, Paulo ele demonstrou no final da carta o cuidado totalmente amoroso, sublinhando, né? Ele diz assim: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconhecer que Cristo está em vós? É uma pergunta. Se não é que já estejais reprovados. 1 Coríntios 13:5. Nada podemos contra a verdade, não tem como ir contra a verdade, irmão. Então a temática de 2ª carta aos Coríntios é, portanto, variada, amados. Esta carta torna ainda mais, né, intensiva a relação do apóstolo Paulo com os cristãos lá de Corinto e com toda a religião lá da Acaia. Então essa carta, amados, ela nos revela os conflitos existentes na vida do apóstolo Paulo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Então ele fez uma forte defesa do seu apostolado e do custo do que ele passou, né, de seguir a Cristo. Então a discussão em torno da apostolicidade, né, da carta de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5, e da coleta para ajudar os necessitados, de 2 Coríntios capítulo 8 e 9, são temas que se destacam nessa 2ª carta. Sempre ajuda ao próximo. Então, 2 Coríntios, amados, ela é denominada pelo quê? Pelo caráter, pela meta do comunicativo da discussão entre Paulo, né, e a comunidade de Corinto, com seus opositores, os missionários e apóstolos. Tá entendendo? Não foi algo simples, irmão. Então há um desenvolvimento na linguagem entre essas duas cartas, né? Indicando o quê? Um crescimento, tá? Na interação e no tratamento dos temas teológicos entre o apóstolo e a igreja cristã que ele fundou e ele ajudou ali a organizar. É fácil, amados? Foi fácil? Não foi, meus irmãos. Foi muito difícil. E aqui tem um esboço da 2ª carta, né, aos Coríntios, depois você vê, introdução da carta, apologia à narrativa, o consolo ao esclarecimento da defesa, a carta sobre a coleta 1, carta sobre a coleta 2, a defesa do seu chamado, enfim, anota, escreve, leia e busque mais o conhecimento. Agora eu vou falar aqui rapidamente, né, a Paulo aos Efésios e aos Colossenses, tá, meus irmãos? Então, aqui é típico, é descrito como portador da carta aos Efésios. Tiquico, ele é descrito como portador da carta aos Efésios. Efésios 6:21. Sem haver referências pessoais, né, aos colaboradores de Éfeso e também sem saudação. Né? Não são problemas pessoais, né, dos Efésios que determina a pauta dessa epístola, tá, irmãos? Não seria isso. Então, a doutrina da igreja é que desponta como tema central desta carta. Né? Uma carta mais doutrinária. Né? Aí que reside grande mistério relevado na fé, que os gentios são co-herdeiros membros do corpo de Cristo. Tá? Efésios capítulo 3, verso número 6. Então, o muro que separava judeus entre gentios, dentro desta carta, ele caiu. Ele não tem mais, ele não se sustenta mais. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Então a unidade, ela surge como uma obra de quem? Do Espírito Santo. Que todos nós somos unidos em um só propósito, em Cristo Jesus. Tá? Efésios capítulo 4, verso número 3. Então a carta aos Efésios, ela possui semelhança com a carta aos Colossenses. Né? 75 dos 155 versículos de Éfeso
nós encontra-se também em Colossenses. Olha aí que interessante. Então a argumentação é ambas semelhantes, uma com a outra. Tá entendendo, meus irmãos? Então há sessões inteiras que são idênticas. Tem sessões lá inteiras que são muito idênticas. Efésios capítulo 5 do versículo 22, né? Capítulo 6, versículo 9, ela é parecida com, né, Colossenses capítulo 3 do versículo 18 e Colossenses capítulo 4, 1. Então há uma certa dependência literária entre ambas as cartas. Tá entendendo? O que ela indica? Ela indica uma conexão ambas, entre as duas. Mas também tem algumas diferenças, né? Praticamente 80% ali do conteúdo de Efésios possui um paralelo com outros escritos paulinos, tá, irmãos? Né? Muito legal isso daí. Então a temática ela não se baseia em perguntas específicas, mas ela se baseia o quê? Nas implicações doutrinárias e as práticas decorrentes do propósito redentor de Deus, né, em Cristo. Então, há, né, a teoria de que os Colossenses teria sido escrita primeiro e depois, né, a carta aos Efésios, sendo que enviou as duas através de Tíquico, a qual iria informar das questões pessoais de Paulo, bem como consolar o coração dos Efésios. Efésios 6, né, capítulo de número 6, versículo 21 e 22. Ó, pra você ver como várias pessoas anônimas são muito importantes dentro da historicidade, dentro da missiologia de Cristo. Ó, Tiquico, né? Se você não ouviu falar, você está vendo, mas ajudou muito na propagação também ali do evangelho. Então, na opinião da maioria dos autores, né, se tem vinculado a carta à prisão de Paulo no ano 60, lá em Roma, né? E era um local provável que houve essa redação. Então, segundo as informações gregas, tá, irmãos? A história da cidade de Éfeso se iniciou lá no século XI, né, antes de Cristo, como um elemento de identidade da cidade, e ocorreu a adoção uma divindade mãe pré-grega intitulada chamada a deusa Artemis, que era a deusa dos Efésios lá atrás, que passou a ser cultuada pelos aqueles moradores. Então, o culto à imagem de Artemis, né, ela foi reproduzida em incontáveis réplicas, que atesta a origem anatólica daquela divindade. Tinha aquela divindade que atrapalhava muito a pregação de Paulo. Então, o templo Artemis, né, ela era avaliado como uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. Então, Éfeso, né, ele permaneceu ali as 4 maiores cidades do Império Romano após Roma, Alexandria e Antioquia. Então já era a grande cidade do século I, né, para ser uma das 7 maravilhas do mundo, mas chegou ali no seu ápice de crescimento lá no século II depois de Cristo. Então imagina toda a cultura que existia lá naquele local, todo aquele sincretismo religioso. Então os êxitos, amados, de Paulo foram grandes em Éfeso, pois ele dedicou 3 anos, né, a seu ministério nessa cidade. Atos capítulo 19, do versículo 8 ao 10, você pode ver. Mesmo que ele não seja o único a atuar lá, visto que Apolo também teve uma passagem por lá, ele declarou que Éfeso teve de lutar como feras. Né? Não era fácil lá, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, 32. Bem como passou pela oposição, né, dos ourives da cidade. Né? Atos capítulo 19, 23 a 40. Então, a partir do segundo século depois de Cristo, a epístola era aceita como destinada aos Efésios. Há teorias que defendem ter sido ela, uma carta circular, sendo de enorme, né, sendo em nome das igrejas preenchido de acordo com os variados envios da mesma. Então, em vários manuscritos, não aparecia a destinação a Éfeso. Muitas vezes a linguagem não apoia o fato de que os leitores fossem os amigos cristãos com os quais Paulo conviveu por um período de 3 anos lá. Então o autor fala de uma fé que santifica e que nasce da decisão por Cristo. Então Deus é Pai e nos abençoa em Cristo por meio do qual nos redime, concedendo-nos o Espírito Santo, a qual certifica a nossa esperança. Essa era a mensagem, né, que Paulo levava lá, a supremacia de Cristo. 1 Coríntios ali, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 23. Não contrasta com a nossa rebeldia e com a nossa misericórdia, a qual nos dá a vida, nos dá graça através da fé, né, no verso número 8. Ele nos torna poema,
de Deus. Então, desta palavra grega, irmãos, advém a palavra poema na língua portuguesa. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco. Basta a gente entregar a nossa vida para Ele, que demais Ele falar. Então, com o passar do tempo, vai mostrando a rima por detrás das perdas e sofrimentos, né, dessa carta que Paulo ali passou. Então, ele possui um propósito para a nossa existência. Então, o mistério chamado igreja, a união dos judeus e gentios para formar a igreja de Cristo, né? Tá aí capítulo 2 do versículo 11. Então, pela qual a multiformidade da sabedoria de Deus se torne conhecida, amados. Esse é o mistério divino. O que Paulo ele fazia? Ele levava ali a palavra de Deus de uma forma multiforme e falando que sempre Deus era o soberano e falando do envio do seu filho. Então ele pede que apresente o quê? A unidade no Espírito Santo, reconhecendo o quê, meus amados? Que há somente um corpo e o corpo é o Espírito Santo que habita nós. Nós somos membros do corpo que é o corpo de Cristo. E Paulo ele acentua que este pertencia mútuo e que cresce quando se fala da verdade. Não se deixa o sol se pôr sobre a ira e nem se dá lugar ao diabo. Capítulo de número 4. Só assim o Espírito Santo não é entristecido em nós. Quantas vezes nós, eu e você, entristecemos o Espírito Santo com as nossas condutas, não é verdade, irmãos? É ou não é? Então, o Espírito Santo na família, irmãos. A carta acentua que quando remimos o tempo, compreendemos qual a vontade de Deus, somos enchidos pelo Espírito Santo e damos graças a Deus por tudo, bem como sujeitamos uns aos outros, né, e temor, sempre com amor a Cristo, que nos chama, não só nós, mas toda a nossa família. E ele conclui a carta, né, ao chamado ali, que nos fortalece através da armadura de Deus, dizendo que nós devemos literalmente fazer, vigiando com toda perseverança, súplica, né, para que a palavra de Deus venha repercutir em nós, o evangelho venha a ser propagado. O esboço da carta aos Efésios está aqui, tá? Indicativo da salvação, tá? Imperativo ético, né? E exortação final, né? Vestir a armadura ali, irmãos. Então, essa carta aqui, é, ela nos mostra que Paulo escreveu lá na carta aos Colossenses. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Não, tem pouca coisa aqui, dá para a gente falar com ela aqui, coisa rápida aqui para não ter muito tempo. Então, irmãos, aqui nós vamos falar rapidamente sobre a igreja de Colossos. Tá? Essa carta ela pressupõe a existência da comunidade cristã lá em Colossos, lá na região mais de Hierápolis de Laodiceia. Então, elas são fundadas por um ou mais discípulos de Paulo. Sabe que Paulo institui a igreja e ali provavelmente, né, duas vezes mencionados lá sobre esse Epáfras, né? Colossenses capítulo 1, verso número 7, Colossenses 4, 12. Também Filemão, Onésimo são moradores lá de Colossos, que contribuíram muito grande para a constituição de líderes e fundação de igreja. Então, 3 cidades pertencem à região ali da Frígia, distantes de 170 quilômetros e tinha uma área da costa, né? Sempre áreas marítimas lá. Estão do lado a lado, uma distância de 10 a 20 quilômetros uma da outra, né? As 3 cidades sofreram no ano 60 depois de Cristo devido a um forte terremoto que aconteceu lá na cidade de Colossos. Então, Colossos ela fica a cerca de 170 quilômetros a leste de Éfeso, em cerca de 70 depois de Cristo. Não existia mais uma comunidade cristã em Colossos, provavelmente em decorrência a esse terremoto lá. Houve um terremoto, destruiu tudo lá, em Laodiceia e em Hierápolis. Então, a igreja de Colosso era uma comunidade cristã jovem, tá? Recentemente estabelecida quando Paulo lhe escreveu, há cerca de 12 versículos que aludem à recente conversão dos colossos, tá? Era uma igreja nova. Então, há 2 menções ao cativeiro paulino, Colossenses capítulo 4, versículo número 3 e 18. Paulo mencionou aos seus colaboradores Tíquico, Onésimo, Aristarco e Marcos, né? Ele fala ali Jesus, Epáfras, Lucas e Demas, grupo de colaboradores ali era grande. Então tinha esses colaboradores, líderes que estavam lá ajudando o evangelho do reino adiante. Então a ênfase teológica dessa carta aos Colossenses, meu irmão, consiste em que a epístola é uma das mais antigas apologias da fé cristã, que a gente possuímos. Então Paulo ele faz o quê?
defende a fé diante do sincretismo que existem naquele contexto. Ora, pelos colossos, né, pelo fato da excelência da obra da pessoa ali de Cristo. Então, ele anuncia Cristo, advertindo a todo homem e apresentando a todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 1, versículo de número 8, ali aos Colossenses. Então, Paulo quer que todos aqueles recebam a Cristo, assim também como andem nele, né? Andando nas práticas religiosas, não naquelas práticas sincréticas que existia naquela região e a vida da fé dos iniciantes do Colossenses lá. Então, o que que Paulo faz? Ele levou a insistir que eles não deveriam, né, se deixarem enredar pela filosofias vã e de vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2, verso número 8. Que eles deveriam fazer o quê? Persistir no caminho de Cristo, pois ele se entregou para salvar a nossa vida. Então ele cancelou, né, aqueles escritos de dívida que era contra nós e removeu inteiramente nós como escravos ali pela a cruz do Calvário. Então Paulo fala que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, né, capítulo 2, verso número 9, e os crentes recebem a Cristo na sua plenitude. Capítulo 2, verso número 10. Cristo é tudo e em todos. Muito boa essa frase, né? Cristo é tudo em todos. Capítulo de Colossenses 3:11. O que importa é a maravilha do amor de Deus em Cristo e a magnífica salvação que ele herdou em favor do seu povo. E Paulo sempre insiste na supremacia de Cristo, né, em todos nós lá. E Éfeso descreve como enchei-vos do Espírito, capítulo 5, verso número 8. Aqui está um pequeno esboço, amados. Anota esse esboço, veja lá depois, tá entendendo? E é muito interessante eu estudar. E é isso aí, irmãos. Essa é mais um estudo que nós trouxemos aqui, falando sobre essa carta aqui muito boa, né, do apóstolo Paulo aqui para nossas vidas aqui, para a gente entender mais um pouco desse conceito aí. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero aqui já de antemão querer agradecer a todos vocês que estamos aqui conosco e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, deixar seu like, tá entendendo? Que é uma maneira de você poder também evangelizar e mostrar para o YouTube que está gostando. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja em cada um de vocês, que a doce consolações do Espírito Santo esteja nos protegendo hoje, sempre, eternamente. Um grande beijo, até a próxima. Tamo junto, Deus abençoe.